comecei a namorar, eu cheguei na casa da minha sogra e tanto ela quanto o meu sogro foram muito receptivos comigo. Eu lembro deles falarem coisas do tipo: Nossa, minha filha, graças a Deus que ele começou a namorar. Meu sogro falava coisas do tipo: Já tava pensando que ele não gostava de mulher, uai. E eu achava aquilo o máximo, porque se ele nunca tinha levado uma namorada e se o pai dele brincava achando até que ele não gostava de mulher, significa que ele nunca foi de apresentar ninguém ali. E de fato, eu fui a primeira namorada que ele levou para casa da mãe dele. E isso, nós já tínhamos mais de 23 anos de idade. Nem na adolescência, a mãe dele e o pai dele falavam sobre mulheres e meninas e ficantes e nada, sabe? Até na escola ele era meio off e não tinha nenhuma menina assim. Não que eles souberam, né? Pode ser que teve. E eu achava isso bom, porque significa, no meu ponto de vista, que eles criaram um grande homem, uma grande pessoa, né? Que tinha princípios, valores, que não se relacionava com qualquer uma. Com o tempo, eu ia falando isso pra minha sogra e pro meu sogro: Não, mas isso é bom, isso faz parte. E aí a minha sogra falava as coisas do tipo: Minha filha, mas tem que ter atenção, porque, assim, ele já até perdeu o emprego por conta dele ficar em computador, dele jogar a noite inteira e dele não acordar no outro dia, né? Então esses trem tem que vigiar, tem que prestar atenção. A gente briga aqui com ele demais porque ele tem esses problemas assim, de ficar a madrugada inteira no computador, e desde menino ele tem isso, sabe? Agora que ele tem você, não. Agora que ele tem você, ele vai ter mais coisa pra ocupar a cabeça, vai tirar ele de dentro desse quarto, vai fazer ele andar com a mulher de verdade, porque ele só anda com homem, só vem aqui com um bando de amigo. E aí a única coisa que de fato ele fazia era jogar bola. Beleza. Nós namorávamos. Enquanto nós namorávamos, assim, todas as vezes que eu marquei de sair com ele, ele foi. Todos os compromissos que nós tínhamos, ele ia. Quando eu ia para casa dele, nós passávamos tempo de qualidade juntos, assistíamos filmes, saíamos, comíamos fora, ríamos, brincávamos, passávamos horas conversando. Então, eu não via todo esse problema que os pais dele colocavam ele, sabe? Até pensava, realmente, um namoro transforma uma pessoa, sabe? Um namoro muda as pessoas. E foi aí que a gente decidiu que nos noivaríamos, né? Pra gente poder casar. A gente noivou e pouco tempo depois a gente casou. Foi um noivado simples, já foi um casamento bem bonito, foi um casamento bem legal, onde a gente fez uma festa muito bonita para a família, para os amigos, né? Foi muito divertido. Os amigos dele, inclusive, tanto os amigos game, tanto os amigos do futebol, fizeram a maior festa do mundo. Foram os padrinhos, deram vários presentes interessantes pra gente, quase que mobiliou a nossa casa com os presentes. A gente foi muito amado e muito querido, mais até do que as minhas próprias amigas, a minha própria família. O mundo dele, assim, abraçou a minha vida. Então, na minha cabeça, isso era ser muito abençoada por Deus. Ter um homem comprometido, ter um homem fiel, ter um homem que tem bons amigos, que minha sogra e meu sogro gostar de mim. Tudo isso contava para eu ter um relacionamento extremamente saudável e gostoso, sabe? E uma coisa que a gente nunca fez foi ficar enfiado na casa do outro quando nós éramos namorados e nem quando nós éramos noivos. Até porque os meus pais, eles sempre foram aqueles assim, quando eu comecei a namorar, meus pais foram na casa dele, né, conversaram, ficou tudo alinhadinho. Os meus pais sempre foram pessoas muito sérias, deixaram muito claro para ele sobre essa escolha que ele estava fazendo. E ele estava trabalhando na época que nós namorávamos, noivamos e casamos, né? Beleza. Nós começamos a viver a nossa vida juntos. Quando a gente foi vivendo a nossa vida junto, no cotidiano, claro que tinha algumas coisas e algumas funções que eu percebia que por ele ter morado com a mãe dele, ele ainda não tinha aprendido a fazer. Entende? E eu, mesmo que morava com os meus pais, não sei se é por eu ser mulher, né? Dentro do lar a gente acaba vivendo patriarcado, então a gente acaba vivendo nessa realidade que a mulher aprende a fazer coisas dentro de casa e o homem não. Eu sentia que ele era um pouco desleixado com algumas coisas. Mas a minha mãe, tanto a minha mãe quanto a minha sogra, sempre falava: mas homem é mesmo? Se você for olhar por isso, se você for se importar com isso, você não vai conseguir casar. Porque homem é muito desorganizado. Homem é não sei o que, não sei o que. Eu ficava frustrada por ouvir isso, porque talvez o conselho que eu daria para minha filha antes de casar, esteja
com um homem, tenha certeza que esse homem ele é funcional, que ele faça as coisas por ele mesmo, sabe? Então até comecei a pensar comigo, nossa, se ele tivesse morado sozinho, será que ele tinha aprendido algumas coisas? Será que o fato de eu ter tirado ele da casa da mãe dele e ele ter me tirado da casa do meu pai, a gente tá, mas tudo bem. Minha mãe falava que isso era conversado, que isso era um processo, que isso ia dar certo. Beleza. Até porque eu não pensava em separar ou algo do tipo. Não, não é sobre isso. É sobre como eu ia conversar com ele pra poder ajustar isso que não tava legal pra mim, sabe? Como elas eram mais velhas e casadas, eu tentava pegar conselho com elas. Com um ano de casamento, as coisas foram ficando cada vez mais irritantes. Tudo tinha que ser meio que pedido. Parece que ele não conseguia fazer nada. E nesse um ano, meio que ele não tinha levado o computador dele, porque ele vendeu o computador dele pra gente casar. Mas ele acabava que gostava de ir pro futebol, então ele ia uma vez por semana, ele começou a querer ir 3. Ele ia todas as quartas. Ele começou a ir segunda, quarta e sexta. Era uma coisa que me irritava. Era uma coisa que eu não gostava. Mas ele falava, ai amor, é porque eu não tenho meu computador pra chegar e pra jogar, que não sei o quê. O tempo de qualidade que nós tínhamos juntos, de às vezes ele chegar do serviço, a gente comer. Cara, ele não levava o prato na pia. E às vezes ele já ia, tipo, pra televisão ou fazer alguma coisa sem mim, sabe? E aquilo também me irritava. Então, além de eu fazer a comida, eu ainda tinha que tirar o prato da mesa, guardar as coisas. E aí, quando eu cobrava, ele fazia, mas dava pra ver que ele fazia assim, com mau humor, como se fosse muito difícil pra ele passar por essa etapa, sabe? Como se fosse a coisa mais complicada do universo, levantar, colocar o prato na pia, lavar, ou juntar ali as comidas e pôr na geladeira enquanto eu tô lavando as louças, sei lá, fazer alguma coisa pra participar daquele momento. Até porque nós dois trabalhávamos, nós dois saíamos no mesmo horário e voltávamos praticamente no mesmo horário. Então, eu chegava, se não me engano, 30 minutos antes que ele, sabe? Então, era uma coisa assim que os dois trabalhavam fora, os dois tinham que fazer coisas dentro de casa, né? Nós dividíamos as contas, todas as contas, porque ainda não estávamos no momento dele ser o cara que ia pagar todas as despesas. A gente ganhava um salário bem parecido e a gente sempre teve essa cabeça que nós dois juntos conseguimos ter muito mais do que o meu ser meu e o dele ser nosso. Porque o dele ser nosso, acabava que a gente não ia conseguir pagar tudo. Então, eu sei que hoje, no mundo da internet, no mundo irreal, na cabeça de algumas mulheres, o homem tem que pagar tudo. Se o cara não pagar tudo, eu não quero. Não funciona assim quando você vai casar, tá? A não ser que você encontre um cara realmente que tenha dinheiro e que vire pra você e fale, não precise, que eu vou me dobrar em tantos. E você queira não trabalhar, que não é o caso dentro da minha família. Dentro da minha casa, eu quero trabalhar e eu gosto de juntar tudo, porque quando eu junto meu dinheiro e eu junto dele, o nosso é nosso. E se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho mais dinheiro pra mim. Se eu quero organizar uma viagem que eu comecei a organizar pelo menos uma vez no ano, da gente ir à praia, da gente fazer coisas assim, eu posso contar com o dinheiro dele como se fosse meu, não tem que pedir autorização ou algo do tipo, entende? Então, sempre funcionou muito bem assim dentro da nossa casa e casamento é uma coisa de acordo. Então, mesmo que a gente fosse passar por esse de dividir contas, a gente não dividiu os serviços de casa, porque na cabecinha dele, a mãe dele sempre fez tudo. Então, de pouco a pouco, eu fui colocando na cabeça dele coisas básicas. Acorda, pelo menos faz o café da manhã, que aí a janta eu faço. Beleza, ele acordava e fazia o café enquanto eu me arrumava pro trabalho, porque eu demorava mais para arrumar pro trabalho, então ele ficava com o papel do café. No jantar, eu fazia o jantar e ele lavava as louças. Quando ele ficava tipo, ai amor, eu posso deixar as louças para lavar amanhã? Eu já falava, então você lava amanhã quando você for fazer o café da manhã. E ele lavava realmente quando ele ia fazer o café da manhã. Lixo, ele sempre botava para fora e eu nunca colocava lixo para fora. De pouco a pouco, eu consegui fazendo alguns acordos domésticos com ele pra gente poder chegar nesse lugar mais saudável da relação, que era o que causava desgaste. Porque realmente causa desgaste se a mulher ficar com tudo pra ela fazer, entendeu? Então, do mesmo jeito que ele estava cansado, eu também estava. Do mesmo jeito que ele trabalhava fora, eu também trabalhava, entende? E uma coisa que eu queria muito incluir na nossa rotina era ir treinar, alimentar saudável, coisas do tipo, que ele estava comprando essa ideia e até começou aí comigo. Com um mês que a gente estava treinando, a gente estava bem bonitinho, certinho, a gente estava conseguindo treinar, tava aquele casal assim, pô, fechamento. Eu acho que foi um dos períodos que eu estava mais feliz
sabe? Acordava, ele fazia café, eu tomava, a gente ia trabalhar, voltava no mesmo horário, eu já organizava as coisas, já fazia janta, já deixava tudo organizado, já ia pra academia, já tava numa alimentação saudável. A gente começou a assistir filmes juntos, porque agora a gente tava fazendo coisas de casal, né? O que antes ele ia lá e fazia sozinho, de assistir um filme enquanto eu lavava a louça, agora não acontecia mais, porque enquanto ele lavava a louça, eu tava limpando o chão. Quando ele terminava de lavar a louça, eu já tinha terminado de limpar o chão, então os dois iam sentar no sofá e os dois iam descansar no mesmo tempo. E aquilo se tornou um equilíbrio. Os dois iam pra academia, os dois cansavam, os dois chegavam. Então, isso foi muito saudável para nossa relação. Ele pegou, com um mês que a gente estava fazendo academia, ou um mês e meio, mais ou menos, ele pegou e chegou com um computador em casa. Ele chegou com um computador em casa. E aí, um monte de coisa começou a desandar. Por quê? Porque no dia que chegou o computador, ele ficou tão feliz, ele pulava de alegria, ele ficou emocionado, assim, sabe? Tipo, ele abria, ele montava o computador dele, tipo, emocionado, e como se a criança dentro dele estivesse gritando e falando: Eba! Yes! A gente vai voltar a ser feliz! Poxa, cansei de tudo isso. Tipo, o que eu via nos olhos dele era do tipo, agora sim. E quando ele falava o agora sim, tipo, como assim agora sim? Agora sim o quê? O que será que vai mudar da nossa rotina? O que será que vai sair do controle? E não que eu quisesse ter o controle, mas a gente estava dentro de um equilíbrio. Então, o que será que vai desequilibrar a partir de agora? Comecei a ficar muito preocupada, mas eu sou adulta, ele também é adulto, então beleza. Ele instalou o computador. Nesse dia, ele já não quis ir treinar. Por quê? Porque ele tava montando o computador e não, amor, amanhã a gente vai, eu quero montar o computador, porque o computador demora, que não sei o que e tal. Eram várias peças, ele comprou um computador game, daqueles CPU transparente, que brilha, cadeira gamer. Tinha um quarto na nossa casa, que era tipo um quartinho da bagunça, que ele arrumou o quarto inteiro pra colocar, assim, né, o lugar de jogos e coisas do tipo. E ele passou a noite inteira, ao ponto de, tipo, ter dado a hora da gente ter ido treinar e a gente não foi, ter dado a hora da gente voltar, da gente comer, da gente tomar banho, da gente dormir, e ele tava jogando. Como ele tava muito feliz porque era a primeira vez que ele tava jogando depois de tantos anos, ele virou a noite jogando. No outro dia, ele tava morto de cansado. E ele não conseguiu preparar o café da manhã do jeito que ele prepara, com aquele entusiasmo, com aquela coisa. Ele já, tipo, ai, come qualquer coisa, vamos comer qualquer coisa, vamos passar na padaria. Tipo, passar na padaria, gastar dinheiro com padaria, sendo que tem coisa pra comer em casa. Ah, tipo, eu sou do time economizar ao máximo e gastar nas viagens. Gastar quando a gente precisa comprar um presente pra alguém, ir num restaurante melhorzinho, sabe? Coisas do tipo. E também juntar dinheiro pra comprar coisas, pra trocar de carro, pra melhorar a nossa casa, coisas do tipo. E aí ele, vamos pra padaria. Esse foi o primeiro dia. Tomamos café na padaria, ele muito cansado, foi pro trabalho. Quando ele chegou em casa muito, 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 muito exausto, porque ele tinha virado à noite, ele não estava mais acostumado. Ele não estava mais com essa rotina. A rotina dele estava muito certinha, então ele ter passado a madrugada inteira jogando e ter trabalhado o dia inteiro, ele descarregou toda a energia que tinha no corpo dele. Ele chegou morto de cansado, ao ponto dele deitar e dele capotar no sofá e dele simplesmente dormir. Assim, 6 horas da tarde. Ele deitou e ele dormiu. Eu cheguei, né, vi que ele estava deitado dormindo, imaginei que ele tivesse cansado de ter jogado a noite inteira e ter trabalhado. Fiz a comida, fiz a janta e ele não acordou. Aí eu peguei, fiquei um pouco preocupada, chamei ele pra gente poder treinar, ele falou que estava muito cansado, que ele não estava disposto. E eu fiquei chateada, eu falei pra ele, eu vou sozinha. E ele falou, sério? Não, espera que eu vou com você. Eu falei, então vamos. E ele ficou um pouco desanimado, assim, de ter ido. Ele falou, desculpa, não vou conseguir, amor, vai você então. Eu falei, não, tudo bem, fui pra academia. E ele ficou dormindo. Quando eu cheguei da academia, ele estava exatamente, tipo, acordando do sofá. Eu fiquei bastante, né, apreensiva, porque a gente já estava 2 dias já fora da rotina. E falei pra ele, amor, a gente tá saindo da rotina, talvez não seja saudável e tal. Ele pegou e falou, não, tudo bem, eu acordei, tô melhor. Jantou junto comigo, comeu, porque eu faço a janta e vou pra academia. Então, eu fui pra academia e comi. E ele comeu junto comigo. Em vez da gente ir arrumar as coisas, ele fez tudo com muita pressa. Fez tudo meio correndo, assim, lavou tudo correndo, fez tudo correndo. E eu, gente, que pressa é essa? E ele terminou de lavar tudo que ele tinha que lavar e sentou no computador. E aí eu já falei, meu inimigo tá dentro da minha casa, se chama game.
a partir de agora eu acho que as coisas vão mudar pra cá. E aí, ele ficou um monte de tempo. E eu falei pra ele, vamos deitar, vamos dormir, amanhã a gente tem trabalho. Vamos deitar, você viu como é que você ficou hoje por conta disso. Vamos deitar. Não, amor, já tô indo, é só uma partida. Amor, já tô indo, é só uma partidinha. Amor, já tô indo, é só uma partida. E aquilo foi me irritando, sabe? E isso foi se perpetuando. Todo dia foi a mesma rotina. Ele acordava cansado, fazia o café da manhã dele, perdeu a qualidade, ele já não pensava, parece que ele não raciocinava o que ele estava fazendo. Começou a derrubar as coisas, sabe? Ser desatento com as coisas, porque eu acho que era disposição. Ele ficava indisposto para poder ir trabalhar e fazer as coisas sem pensar. Então, fazia as coisas, batia a mão na xícara, derramava café, sujava a mesa, sujava o forro da mesa, sujava o chão, limpava, pegava o pano de prato, sendo que ele sabia que era o pano de chão. Coisas que ele estava começando a ter atenção, ele começou a ficar desatento, ia para o trabalho, o rendimento dele no trabalho começou a cair, porque ele me contou, não foi eu que me adivinhei, ele começou a me contar que o patrão dele tinha falado que o rendimento dele tinha caído e tudo. E quando eu falava que tinha a ver com o game, era motivo dele ficar muito bravo. Dele falar assim, por que tudo você bota a culpa no videogame? Isso aqui é minha paz. Isso aqui é coisa boa. E aí começaram a vir as brigas e ele começou a colocar como se o computador fosse a paz, fosse a alegria, fosse a felicidade, fosse o momento mais mágico. Ele chegou a falar que o melhor momento do dia dele era quando ele chegava e ele podia jogar em paz, que eu ainda não tinha chegado do serviço. Como se eu estivesse atrapalhando ele e a vida dele, sabe? E aí isso começou a ser extremamente desgastante. Isso começou a atrapalhar a nossa rotina, ele começou a faltar no serviço, sabe? O patrão dele chegou a ameaçar tirar ele do trabalho, ele começou a cogitar procurar um trabalho meio período para ele poder descansar. E aí isso era motivo de briga, porque como assim? Você vai descansar para você poder jogar, aí você vai ganhar menos. Aí tipo, o que casei com o quê? Foi com um homem ou foi com uma criança? Foi com um menino? E aí a gente começou a se ofender, começaram a vir brigas assim, fora do normal, fora do padrão. E quando eu ia falar com a minha sogra ou com a minha mãe sempre falava, minha filha, então você vai ter que tirar o computador de casa. Se ele não consegue se controlar, se ele não consegue controlar o horário que ele joga, o horário que ele tem que parar de jogar, o horário que ele tem que te dar atenção, o horário que ele tem que cumprir os papéis dele de marido, de funcionário, né, de cuidar do corpo dele, de cuidar da vida dele, então você tá enrolada, minha filha, porque realmente assim não dá certo. Então você vai ter que desfazer do computador. Ninguém falava pra eu desfazer do casamento, todo mundo falava pra eu desfazer do computador. Já a mãe dele, quando eu fui conversar com a mãe dele, o papo foi outro. Mas quando você começou a namorar com ele, eu te avisei. Mas quando você entrou por essa porta aqui na minha casa, foi a primeira coisa que eu te falei. Mas eu te disse. Mas e aí? Tipo, tá bom, você me avisou, então eu deveria ter metido o pé nele naquela época. Agora não dá mais, agora a gente já tá casada, agora a gente já tem uma vida juntos, agora a gente já tem uma casa juntos, e aí? Sabe? E aí chegou um momento em que eu fiquei assim, exausta da situação. Já tinha mais ou menos um ano que ele não tava treinando e eu me alimentando saudável, ficando cada vez mais corpuda, gostosa. Nossa relação sexual acabou praticamente porque não tinha libido, porque ele não tinha vontade. Aí eu entendi por que o pai dele e a mãe dele falava que ele nunca tinha aparecido com mulher. Porque ele ficava o dia inteiro enfiado em jogo, ele não olhava pro lado. A mulher ali, às vezes eu comprava uma lingerie, comprava uma coisinha assim, sabe? Pra chamar atenção. Ele vinha, mas parece que ele fazia tudo com pressa pra correr pro computador de volta, sabe? Parece que ele tava ficando comigo, tava em cima de mim pensando lá no jogo. Então, assim, isso foi me incomodando muito. Os assuntos que a gente tinha pra conversar parece que acabaram. E ele se esforçava, dava pra ver que ele se esforçava pra tentar manter ali o papel de marido, mas lá no fundo, parece que ele estava fazendo isso por pura obrigação, porque eu estava ali. Parece que se eu saísse dali, eu ia dar paz para a vida dele, sabe? Que tudo que ele mais queria e talvez precisava. Eu comecei a cogitar o fato de realmente sair do relacionamento e deixar ele viver a vida dele. Aprender a viver sozinho, aprender a pagar as contas sozinho, aprender a arrumar a casa sozinho, aprender a cuidar do corpo sozinho. E detalhe, ele engordou 8 quilos durante o ano. E ele era super magrelo.
sabe? Então, pra ele ter engordado 8 quilos, é por quê? Porque ele começou a pedir sanduíche durante a madrugada, pedia shake, pedia pizza, comia, às vezes deixava lá em volta do computador dele, em cima jamais, porque, nossa, ele comprou até uma mesinha pra colocar do lado, porque o computador dele era perfeito, ele instalou caixinhas de som no quarto, colocou isolador acústico, colocou um monte de coisa, colocou uma TV LED, o dinheiro dele também, acabou o dinheiro dele pra gente viajar, pra gente fazer alguma coisa, a gente não viajou nesse 1 ano, porque ele tava reformando o quarto do computador, sabe? Então, assim, eu realmente comecei a sentir que essa máquina era a minha amante. Era amante dele, sabe? E aquilo me matava por dentro, aquilo me destruía por dentro, me deixava extremamente mal com toda essa situação. E foi quando eu decidi, tipo, dar a louca nele. Eu chegava uns minutinhos antes. De pouco a pouco, como ele ficava enfiado dentro do quarto, ele não via o que estava rolando, eu ficava catando tudo que é meu, tudo que é meu, tudo que é meu, enfiando dentro da mala, escondia debaixo da cama a mala. Tudo que é meu, pegava coisa do banheiro, pegava coisa até da cozinha, pegava coisa do quarto, guarda-roupa, fui pegando tudo que é meu. De pouquinho a pouquinho, eu demorei mais ou menos 1 semana pra juntar tudo, enfiar tudo dentro de uma mala. Liguei pra uma prima minha que mora no interior, falei, posso ficar na sua casa durante um tempo? Ela, o que aconteceu? Porque todo mundo foi no nosso casamento, né? Falei, não, eu só quero fazer um teste com o meu marido. Só quero saber se realmente eu sou importante pra ele ou se dessa minha viagem pra tua casa vai ser o nosso divórcio. Ela, vixe, mas o que tá acontecendo? Eu falei, chega aí, eu te conto, porque detalhe, eu nunca falei mal do meu casamento pra ninguém, eu nunca cheguei pras pessoas e reclamei dele. E tudo que eu tinha pra falar, eu falava com ele, sabe? Mas minha mãe e minha sogra eram as únicas que eu conversava sobre. E eu não tinha bons conselhos de nenhuma das duas. Então eu catei tudo que era meu. Um dia ele chegou de serviço, antes dele chegar de serviço, eu peguei minha mala, peguei um ônibus e fui lá pro interior, pra casa da minha prima. Fiquei lá na casa dela e fiquei lá, sentada. Falei, vamos ver. Vamos ver se ele vai me ligar. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra me ligar. Será que ele vai perceber? Será que ele vai se tocar que eu não cheguei? O que será que vai acontecer? E aí já passou 1000 coisas na cabeça. Ele não vai perceber. Ele vai chegar, ele vai correr pro computador, ele vai se enfiar ali naquele mundo. E aí a única coisa que ele não vai perceber é que eu não vou chamar ele pra jantar, que eu não vou chamar ele pra treinar, porque eu já tinha desistido mesmo de chamar ele pra jantar e pra treinar. Não vou fazer questão de falar com ele, ele não vai ver meu vulto passando pela casa, que talvez fosse a única coisa que ele fosse sentir falta, do vulto da pessoa passando assim na porta, quando a porta estava aberta, né? Porque quando a porta estava fechada, ele entrava no universo que ele não via a hora passando, ele não via o sol nascendo, ele não via nada, era a vida que ele escolheu para ele. Então eu já estava bem assim, pensando no divórcio, pensando em como nós íamos fazer a divisão, porque a gente já tinha comprado a casa, tinha comprado o carro. Em 2 anos de casamento, a gente tinha conquistado várias coisas legais. Né, o que eu queria, que eu queria ficar com a casa, que eu não ia deixar ele ficar com a casa. Se eu pedir o divórcio, ele que ia ter que sair, volte pra casa da tua mãe, mas eu vou ficar com a casa. E aí, passou mais ou menos umas 3 horas, assim, do horário normal, que é a hora que eu chego da academia, e ele me ligou, e eu decidi não atender. E aí ele começou a me ligar, e eu decidi não atender. E ele me ligando, não decidi atender. De repente, a minha sogra começou a me ligar. Eu também não atendi, porque, gente, eu não contei isso pra ninguém, tá? Eu só contei isso pra minha prima. E aí, a minha mãe começou a me ligar, o meu pai começou a me ligar, as pessoas começaram a me ligar. E a única coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pra minha mãe. Eu estou bem, não se preocupe comigo. Ele precisa de passar por isso. Minha mãe falou, ok, acabou. Falei, você não falou comigo, você não conseguiu também me responder, eu não estou te atendendo. E ela não tá mesmo? Beleza, porque nem minha mãe eu não atendi. Pra ele não ir lá na casa da minha mãe e ficar, liga pra ela, deixa eu ligar do seu telefone, porque eu sei que ele ia dar aquela surtadinha. E foi o que aconteceu. Aí eu não consegui segurar ficar 1 semana, né? Quando foi no outro dia pela tarde, esse homem já tava ficando louco, ele já tava arrancando os cabelos da cabeça, ele já tinha ligado pros meus primos, ligou pra minha prima atendeu e falou, não sei dela não. E ele ligou pra todo mundo, ligou pras namoradas dos amigos que ele jogava bola, ligava pras pessoas, tipo assim, virou aquela loucura, sabe? Do tipo, todo mundo atrás de mim, meu WhatsApp cheio de mensagem, chegava mensagem pra mim, eu não visualizava, eu via que chegava, mas eu não visualizava, eu não atendia, eu não respondia, deixava lá. Ficava doida pra responder, queria entrar, queria explicar pras pessoas o que estava acontecendo, queria. Mas eu não fiz nada disso.
Então, ele mesmo que colocou o pescocinho dele na forca. Aí, quando deu 24 horas de toda a situação, ele já tava me mandando textão, mandando áudio chorando, foto dele chorando, vídeo. Dava pra ver porque ficava chegando, sabe? E meu coração tremia de vontade de ir lá, pegar o telefone e conversar com ele. Aí, ele pegou, eu falei, a próxima vez que ele me ligar, eu atendo. Aí ele pegou e me ligou. No que ele me ligou, eu atendi. Ele, onde você tá? E aí eu peguei e falei pra ele assim, oi, sentiu minha falta? É lógico que eu senti sua falta. Você é doida? Por que você foi embora? O que aconteceu? Por que você tá com raiva? Você que tá doida? Eu vou vender meu computador agora. Eu vou desfazer disso. Não é pra você fazer isso comigo nunca mais. Ele tava tão nervoso, ele tava tão bravo. Ele falou que não tinha ido trabalhar no dia, porque ele não tinha cabeça pra ir trabalhar, que ele tava perdido, que ele tava doido, que ele não sabia o que ele fazia. Eu deixei ele louco da cabeça, assim, louco mesmo. E eu falei pra ele, você não tem equilíbrio, você escolheu ficar no quarto com o computador. Eu não tô feliz do seu lado, eu não estou feliz sendo a sua esposa, sabe? Eu não gosto de você, da alimentação que você tem, eu não gosto da sua rotina, não foi com esse homem que eu casei. Se eu soubesse que você ia trazer a criança que morava com a sua mãe pra dentro de casa, eu não tinha casado com você. Você me fez eu me arrepender de ter casado com você, porque você se transformou essa pessoa. Você fala, você verbaliza que o melhor momento do seu dia é quando você chega e fica computador, então você vai ficar com seu computador, casa com seu computador, fica enfiado dentro do quarto inteiro, eu não volto pra casa mais. Ele, pelo amor de Deus, não faz isso não, eu vou aprender a partir de agora. Eu não quero vender meu computador porque realmente me faz bem, mas eu quero me controlar. Se esse é o problema, me perdoa por não ter te ouvido, me perdoa por não ter criado um hábito diferente com você, de ter deixado de ir pra academia, de ter deixado de fazer as coisas dentro de casa. Você é a mulher da minha vida, eu quero casar com você, eu quero ter filhos com você, não faz isso com a gente e tal. Onde você tá? Eu vou te buscar agora, pelo amor de Deus. Eu tô passando mal, eu tive crise de ansiedade, eu não consegui ir pro trabalho, eu tô perdida, eu não paro de chorar. Eu fiquei com medo de te perder, eu tô com medo de te perder, você é a mulher da minha vida. Aí, gente, ele falou tudo que uma mulher gostaria de ouvir, né? Tudo que eu gostaria de ouvir. Então, eu fiquei muito emocionada com tudo isso, expliquei pra ele que eu tava no interior de São Paulo, na casa da minha prima. Ele falou, como assim você tá na casa dela? Eu liguei pra ela falou que você não tava. Eu falei, lógico, eu falei pra ela não falar, que senão ela ia ter briga, era comigo, aí. E aí ele pegou e falou, eu vou te buscar agora, e eu tô indo agora te buscar, aí você vai voltar pra casa hoje. Eu falei, vem amanhã. Não, amanhã nós temos serviço, você vai embora, vem embora agora pra casa, e a gente vai recomeçar a nossa vida, nossos acordos, as coisas vão melhorar entre a gente. E eu falei, tudo bem, então, pode vir. Na hora, assim, meu coração explodiu de alegria. Aí ele pegou o carro, foi lá no interior, que dava mais ou menos 1 hora de distância, não era tão longe assim. Me buscou na casa da minha prima, e aí, na casa dela, ele chegou, ele me abraçou, ele chorava, assim, ele me abraçava, gente, ele chorava tanto, ele chorava tanto, e aí ele falava, eu tive tanto medo de te perder, eu pensei que eu tinha te perdido, eu pensei que você nunca mais ia voltar, eu pensei que você tinha ficado com raiva de mim. Eu falei, eu ainda estou com raiva de você. Eu ainda tô, porque isso aqui é o que você tá falando. Eu quero ver se você vai fazer, porque da próxima vez eu troco meu número de telefone. E eu não volto mais. Aí você pode ficar com tudo também. Não volto mais. E ele, não, eu nunca mais vou fazer isso com você. E a gente voltou pra casa. Tem 1 ano que essa história aconteceu, tem 3 anos que nós estamos casados. Eu estou grávida de uma menininha, estou grávida de 6 meses. E ele tem o computador ainda, mas é totalmente diferente. Ele usa o computador para trabalhar e ele também curte o joguinho dele. Mas se eu pedir alguma coisa, ele levanta e faz na hora. Ele fala para os amigos dele esperar, né? Ele me dá tempo de qualidade. Ele voltou a treinar junto comigo, voltou a fazer as coisas. Agora ele só divide o tempo dele. Às vezes, quando a gente termina de jantar e a gente antes ia assistir um filme ou alguma coisa, ele sempre pede, amor, hoje eu vou jogar um pouquinho, pode ser? E eu falo que sim. Às vezes eu tô fazendo a janta, ele chegou de serviço, aí ele fala, amor, você faz a janta, se você precisar de mim, eu vou estar ali jogando rapidinho, tá? Então a gente meio que fez o acordo. O momento em que ele fica jogando é o momento que ele chega do serviço e que eu faço a janta pra gente poder ir treinar. A gente tem mais ou menos 1h30, 2 horas ali, é o tempo que ele tem pra jogar, é o tempo que ele estipulou que seria saudável pra ele. Às vezes a gente chega do treino, a gente janta e ele volta pro jogo novamente, mas com horário pra dormir, ele não ultrapassa desse horário, ele colocou um alarme que brilha assim no quarto e aí tipo, como se fosse um alerta, sabe? Pra alertar ele que ele precisa sair do quarto, que aquilo não é legal. Então ele quis desenvolver um hábito para não desfazer daquilo que ele ama, mas para cuidar do casamento dele, da família dele. Eu espero que quando a gente tenha a nossa filha, né, ele consiga, assim, ele entenda que talvez o game, eu falo muito pra ele, você sabe que às vezes você não vai ter tempo mais para ela, né?
pra outra, que é o jogo, que eu fui brincando, que é a amante dele, e ele até desgosta, assim, ele fala que vai colocar ela pra ensinar ela pra jogar e coisas do tipo, mas nosso casamento foi ressuscitado. Mas eu pensei que a gente não ia conseguir. Por um momento eu pensei que nosso casamento tinha acabado por conta do vício no jogo, mas a gente conseguiu passar por cima. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque realmente o vício, ele acaba levando as pessoas para um lugar muito, muito, muito difícil, né? E não é só vício no game. A gente vê homens que são viciados em futebol, que são viciados em pornografia, que são viciados em cassinos, em joguinhos, né? Joguinho de tigrinho. Tem muitas pessoas que têm vício em internet, têm vício em tantas coisas. Nosso cérebro, ele tá o tempo inteiro tentando se apegar a alguma coisa. E quando até a Bíblia diz para nós vigiarmos, é pra gente vigiar o que o nosso cérebro tá se apegando. Porque quanto mais atenção você dá para uma certa situação, para uma certa ocasião, para um certo vício, mais aquilo se expande e toma domínio de você. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tá permitindo se apegar. Porque quanto mais o nosso cérebro se apega em alguma coisa, mais aquilo se expande e toma domínio sobre a gente. Então presta atenção no que eu acabei de falar. O que você se apega se torna um domínio de você. Então eu achei muito interessante para nós falarmos sobre isso, a importância disso. E se você também já teve relacionamento com a pessoa viciada em game, viciada em alguma coisa que chegou a atrapalhar o relacionamento de vocês, me mande sua história no e-mail historiascanaldepaula@gmail.com. Curta, comenta nesse vídeo o que você achou, compartilha, um beijo e até o próximo vídeo.